Irmãos, a paz do Senhor, amém. Abre sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 21, diz assim: a vós também que noutro tempo eres estranho e inimigo no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Só que o último versículo diz assim: se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do que qual eu, Paulo, fui feito ministro. Sabe, aqui é um versículo muito interessante, porque no começo ele diz, olha, vocês eram inimigos. Inimigos de quem? Obviamente do Senhor. A palavra vai dizer que quando nós vivemos pela carne, nós somos inimigos de Deus. E se somos inimigos de Deus, a nossa condenação é óbvia. Só que a questão é, aqui Paulo ele está falando para crente, para cristãos. Aqui Paulo está dizendo para um povo que é de uma igreja. Ele está dizendo, olha, vocês eram, mas agora não são mais. Vocês eram inimigos, mas agora são amigos. Vocês, através da morte de cruz, da morte do nosso Senhor, foi feito amigos. E ele vai dizer que no final do versículo 22, ele vai dizer assim, ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. E isso é extraordinário, porque essa é a missão o Evangelho se trata da morte de cruz, da morte de Jesus, que foi feito para nos salvar. E aqui Paulo vai dizer no final que se eu não me engano, uma outra versão vai dizer eu esqueci, mas é uma palavra que eu prefiro usar ela, que é muito melhor para entendimento, mas ele tá dizendo assim, tem um porém, tem uma aspas, um parêntese que se abre. Ele está dizendo, olha, se é que permaneceis fundados e firmes na fé. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para pessoas que já estão salvas, que elas têm risco de perder. Salvação, irmão, é algo que é complicado hoje em dia, porque as pessoas acham, ou algumas pessoas pregam, que pelo fato de você um dia ter sido salvo, você está salvo e pronto. Só que não é assim. Paulo está dizendo aqui, claro, olha, vocês, para permanecerem inculpáveis, irrepreensíveis e santos, vocês precisam continuar fundados. Não é afundar, é fundados, ou seja, a minha base, o meu fundamento, aquilo que eu vivo é baseado no Evangelho. Firmes na fé. Sabe, o problema é que hoje em dia a gente esquece que a vida cristã não se baseia apenas no começo dela, mas no final. Paulo vai falar, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe, ele está dizendo, da mesma forma que eu comecei, eu continuei e terminei. Ele está dizendo, olha, vivi o que deveria ter vivido, permaneci com a fé que eu permaneci, que eu comecei, e acabei. Finalizei, sabe? O problema é que também a gente não entende que o extraordinário de tudo é que tudo tem um fim. Tudo tem um fim. E a gente não é diferente. A minha missão tem um fim, a sua missão tem um fim, a sua vida tem um fim. E o problema é que a gente vive a vida de maneira completamente desconexa dessa mentalidade. De alguém que não é para sempre, de alguém que não é eterno, de alguém que um dia vai chegar a hora em que a senha vai bater com a minha e eu vou ter que ir. Que um dia vai chegar um momento em que o Senhor vai dizer, olha, acabou por aqui. Ou ele vai voltar, ou eu vou ir. Das duas maneiras, uma hora minha vida aqui terrena, nossa vida terrena, vai ter um fim.
E o problema é que a gente tem uma mentalidade de crente relaxado. Em que sentido? No sentido de que se um dia eu me converti e tá bom. Engraçado que no começo a gente sempre é mais fervoroso, mas chega um momento em que parece que esse fervor vai diminuindo e a gente acaba virando um pouco relaxado com a obra de Deus. Só que o problema é ficar firmes na fé. Também tem ligação com aquilo que a gente faz. Uma fé sem obras é morta, vai dizer Paulo. A base do evangelho são as obras? Não, mas uma fé sem obras é morta. Ou seja, se eu vivo salvo, se eu sou salvo e eu não tenho como provar isso, ou seja, eu não faço o que deveria fazer, isso é morto. Então, assim, uma obra precisa ser concluída. A obra que Deus quer fazer em nós é por completo. Não é só salvar a mim, mas é salvar a minha casa, é salvar a minha vida, é salvar um monte de pessoas que talvez eu alcance. Sabe, quando Jesus me salva, quando Jesus me transforma, Ele transforma a mim para que eu seja uma voz ativa para proclamar o Evangelho. E sabe, aqui Paulo está dizendo, olha, você precisa permanecer firme. Irmão, haverá um tempo em que o Evangelho não vai ser tão mais permitido como é hoje. E aí, quem nós seremos? Quem nós vamos ser? Sabe, um problema é que a gente vive numa bolha em que a gente acha que não, tá tudo bem. O Evangelho é permitido, então eu vou viver da forma que eu quero. Só que uma hora o calo vai apertar, as obras do inferno vão se aumentar no mundo. E o que nós seremos perante essas obras? Quem nós seremos? Seremos alguém que vamos ficar firmes na fé e vamos fazer a obra do Senhor como é pedida? Ou a gente vai ser só mais um? Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado e eu quero finalizar. Tomar muito cuidado com a nossa salvação. Se Cristo está à porta ou não, eu creio que não. Mas agora, que um dia Ele vai voltar, isso é certo. E quando Ele voltar, quem não tiver firme, quem não tiver pronto, não vai ser santo, irrepreensível e inculpável. E se não sendo inculpável, eu sou culpado. As obras da carne me levam para um caminho de perdição, mas por via contrária às obras do Espírito, aquilo que eu creio, vai me levar para uma vida eterna com Deus. Qual vai ser o seu destino? Vai esperar até quando? Sabe, o tempo é curto. Uma hora a gente vai morrer. Uma hora o sinal da vida vai parar. E é nesse momento em que não importa o quanto de dinheiro você tenha, não importa o quanto de pessoas você tenha ficado, algo do tipo, não. O que importa é como você levou a vida aqui, aonde você estava firmado. Se for na fé, vai com Deus. Mas se não, a perdição é certa. Então, como vai dizer um versículo que eu não lembro aonde se localiza, mas ele diz que me procure enquanto há tempo. Então, procure Ele, que Ele tem um lugar guardado no livro da vida. Procure Ele, que Ele tem um lugar guardado no céu para você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.